Fala galera, tudo bem? Eu sou o Vitor Barbosa, sou cofundador da Fincat e mais uma edição a Fincat está apoiando, está com uma iniciativa na Semana Mundial do Investidor, edição 2024 agora, e a gente nesse vídeo vai falar um pouquinho de tecnologia e finanças digitais. Como esses dois pontos são, essas duas frentes são grandes aliadas para o investidor, do investidor. Se você não acompanhou conteúdos anteriores, vou deixar o card desse vídeo, inclusive referente a outras iniciativas que a gente já fez na Semana Mundial do Investidor. E para você que não conhece, a Semana Mundial do Investidor, ou a World Investor Week, ela é uma campanha em nível mundial, como o nome diz, e ela visa a proteção e educação do investidor, bem como, claro, trazer e contribuir com a educação financeira. Quem é o responsável maior pela Semana Mundial do Investidor é a Organização Internacional das Comissões de Valores. Os países têm suas comissões de valores, como é o caso aqui no Brasil, a CVM, e elas fazem parte da IOSCO, a Organização das Comissões de Valores. E aí, justamente, a gente tem essa iniciativa da Semana Mundial do Investidor sendo distribuída para a população de mais de 100 países. E nessa edição 2024, a oitava edição, as iniciativas vão do dia 7 até o dia 13 de outubro e elas são realizadas nos formatos online, assim como a gente está fazendo aqui, alguns online gravados, como esse nosso caso, alguns ao vivo, e também em formato presencial. A agenda completa, se você colocar no site da Semana Mundial do Investidor, você vai encontrar. Aqui no Brasil, então, quem coordena a Semana Mundial do Investidor é a CVM e ela conta com apoios de instituições como a Ambima, B3 e também iniciativas de outros players, como aqui é o nosso caso, Fincat, que a gente submete a proposta, uma vez aprovada, a gente contribui de maneira 100% gratuita para trazer mais educação financeira relacionada a investimentos. E nessa edição a gente tem três grandes temas centrais: o tema da tecnologia e finanças digitais, que é esse que a gente vai explorar hoje. A gente tem o tema também de criptoativos, hoje também vou dar uma breve pincelada, e o tema de finanças sustentáveis. E além desses temas principais, a gente tem alguns temas complementares que são praticamente atemporais, que são os temas de prevenção contra golpes e fraudes financeiras, resiliência financeira e noções básicas sobre investimento. Então, hoje aqui trazendo um pouquinho desse conceito de tecnologia e finanças digitais, como isso contribui para o investidor, como isso traz mais pessoas a investir. E para isso eu quero fazer um breve histórico mostrando a evolução do dinheiro e a evolução do sistema financeiro ao longo do tempo para a gente perceber como a tecnologia acaba sendo muito interessante. Então, antes da gente falar de finanças, antes da gente falar de dinheiro, a sociedade era muito marcada pelas trocas, o escambo. Então, por exemplo, eu tenho peixes e quero trocar por trigo. Vou procurar alguém na minha comunidade que tem trigo e aí faço um acordo da quantidade de cada item que vai ser trocado. O que foi acontecendo com o tempo é que alguns tipos de produtos, alguns itens passaram a ser muito fáceis de trocar, como se fossem moedas de troca. Isso aconteceu com o sal, isso aconteceu com o gado, isso aconteceu também com metais preciosos. Então, por exemplo, eu tenho peixe, quero trigo, mas o meu vizinho ele não quer peixe. Então eu troco o peixe por sal, levo sal para esse meu vizinho e com o sal o meu vizinho consegue também trocar facilmente por outras coisas. Só que tanto o sal quanto o gado tinham algumas dificuldades, né? O sal é uma coisa mais pequenininha, fácil de perder, e o gado uma coisa maior, difícil de transportar. Então, até pela própria evolução, pela exploração dos metais preciosos, eles acabaram ganhando destaque e acabaram dando origem às moedas. Em vez de outras barras, uma quantidade enorme do metal, o metal virou moeda. Nessa moeda vinha escrito, né, quanto valia, e aí surgia efetivamente o dinheiro na forma como a gente conhece, a unidade monetária. O que acabou acontecendo é que o aumento de casos de furto, roubo nas casas, né, aumentou justamente porque as pessoas tinham dinheiro, tinham ouro, tinham metais preciosos guardados. Então muita gente procurou a figura do ourives, que é quem negociava moedas, metais preciosos, para deixar o dinheiro guardado com eles. E esses ourives, como comprovante, davam, parecido com o que está aqui, um recibo de troca. Então, quando você precisasse novamente
do seu dinheiro, do seu metal, você ia lá, levava o seu recibo e trocava pela moeda. Porém, muitas pessoas acabaram optando até pela praticidade, né? Então, muitas vezes, ao invés de ir até o Ourives, pegar o dinheiro e aí pagar alguém, as pessoas já levavam essa cédula, esse recibo e davam para a pessoa, ó, vai lá no Ourives tal e esse é seu pagamento. Aí já pega lá as moedas minhas. Então, essa figura do recibo e do Ourives acabou dando origem a alguns pontos interessantes, que é a figura do banco. A evolução trouxe justamente essa ideia do local no qual a gente guarda o nosso dinheiro e a gente tem os nossos comprovantes de que o dinheiro está lá, o extrato, os cartões. E também a figura do cheque e do papel moeda, que é o recibo basicamente era isso, né? Representava um dinheiro, não mais só naquele formato da moeda, do metal. Séculos passam, aí surge também a figura do cartão. Cartão de débito e cartão de crédito nos primeiros formatos bem mais simples aqui, muitas vezes inclusive, como a gente está vendo aí, era utilizado um papel carbono e a gente vê com o papel carbono o estabelecimento comercial copiava os números para daí sim consolidar o pagamento do cliente. Tecnologia evolui, aí surgem os chips, antes mesmo do chip, né, vem aquela tarja magnética, aquela tarja eletrônica, e também com o cartão a gente traz uma nova possibilidade para as pessoas, né, de não precisarem ir nas agências, ou até ir nas agências, mas fora dos horários tradicionais de atendimento, que é o surgimento do caixa eletrônico. Muitas vezes, antes do caixa eletrônico, você só conseguia fazer alguma operação, até uma consulta financeira ainda no banco, no horário que o banco estava aberto, ou seja, horário comercial, dia útil. Só que aí as pessoas precisavam muitas vezes sacar um dinheiro em outro horário, simplesmente queriam fazer uma consulta. Então vem justamente essa possibilidade via caixa eletrônico, podendo fazer saques, imprimir extrato, consulta saldo, outras operações. E inclusive surgindo caixas eletrônicos fora dos bancos, em shopping, em praças, em centros, e inclusive caixas eletrônicos como se fossem universais, como o caso aqui do Banco 24 Horas no Brasil, que possibilita operações de vários bancos credenciados. Também nessa mesma leva dos caixas eletrônicos a gente pode falar das maquininhas de cartão, modelos lá de que você passava o cartão com a tarja magnética, modelo inserindo o chip, mais recentemente tecnologia NFC de aproximação. Também essas operações financeiras começaram a poder ser feitas pelas pessoas sem sair de casa, nem precisando ir mais, inclusive no caixa eletrônico, caso não precisasse do dinheiro espécie físico, né, mas fosse uma consulta, uma transferência. O Internet Banking passa a possibilitar isso. E com os smartphones também vem a possibilidade do mobile banking. Então, os bancos, as instituições criam seus aplicativos. Por meio desses aplicativos é possível fazer consultas de operações de transferência, operação de empréstimo, investimento. E já bem mais nos tempos atuais, né? A gente vê as maquininhas ainda existindo, mas maquininhas bem poderosas, não só sendo maquininha de pagamento, mas tendo maquininhas inclusive que possibilitam que o garçom faça o pedido e esse pedido vá diretamente para a cozinha, fechar a conta pela própria maquininha, controlar estoque e o próprio pagamento por aproximação, até por leitura de QR Code. Então, tecnologia NFC disponível nos smartwatches, nos smartphones e também, claro, nos cartões. De 2008 para cá também fica muito sólida essa ideia dos criptoativos, Bitcoin solidificado em 2008, hoje já com uma enorme quantidade dos criptoativos, alguns lastreados em moedas tradicionais, como por exemplo o dólar. Tem também os criptoativos que estão sendo criados pelos bancos centrais, os CBDCs, como o caso do Drex aqui no Brasil. E a própria evolução das transferências eletrônicas, né, que a gente já vê que é uma bela tecnologia, que no Brasil começa muito forte com DOC, só que DOC tinha suas restrições, DOC nem existe mais, inclusive, restrições de horário e tempo de efetivação, então eu faço um DOC hoje, ele só caía no próximo dia útil para a pessoa. Depois o DOC tem uma atualização, ele continua existindo, mas passa a existir a TED possibilitando que as transferências caiam no mesmo dia útil para a pessoa, quando feitas até às 17 horas. E mais recentemente o surgimento do Pix, né? Aí sim, totalmente instantâneo, em poucos segundos o dinheiro é transferido. Além disso, né,
24 horas por dia, 7 dias por semana, pagamento com chaves ou com também a possibilidade do QR Code e algumas outras atualizações que o Pix vem recebendo, inclusive em breve o Pix parecido com o débito automático. E no meio de investimentos também a tecnologia tem uma grande evolução. Aqui eu trouxe uma fotografia bem particular, um foco da Bolsa de Valores, mas olhem só essa evolução, né? Então a bolsa começa na primeira imagem com aquele formato, como se fosse um quadro negro lá, uma grande escada e uma pessoa ia atualizando com as ordens, com as cotações. O saguão de negociação cheio, muito na fala, muito ligações telefônicas. Final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente aí tem até uma certa atualização com painéis com as cotações sendo atualizadas, com computadores, com ordens mais práticas. E hoje todo esse saguão físico dá lugar para um ambiente totalmente eletrônico, pregão online, home broker, por meio dele, da sua casa, ou de onde você estiver com o seu celular, tendo internet, você consegue mandar ordens de compra e venda de ativos negociados em bolsa. Então, visto tudo isso, a gente percebe que também nesse meio das finanças a gente tem uma questão da exponencialidade. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Se você perceber, as primeiras mudanças elas demoravam milênios, séculos, décadas para acontecer. Do escambo para o surgimento da moeda, foi muito tempo. Dessa questão da moeda até esse aparecimento dos bancos, do papel moeda, muito tempo. Dessa evolução do cartão, a gente fala de décadas. O surgimento aí do internet banking também. E hoje a coisa já é muito mais acelerada, então hoje a gente não fala mais nem em anos, às vezes até meses ou semanas, daqui a pouco até dias para uma nova tecnologia surgir e atualizar a forma como a gente se relacionou com as finanças numa maneira geral ou até nessa parte de investimentos. Então é isso que a curva exponencial mostra, né? No começo é uma coisa mais lenta, mais linear, e a partir de certo momento é acelerado e a curva vira exponencial total, vira crescente. Em pouco tempo muita mudança acontece. E não dá para falar de tecnologia e finanças digitais sem usar a expressão principal disso que é fintech, Financial Technology, ou seja, soluções financeiras amplamente, majoritariamente digitais, por meio de aplicativos, por meio de sites, portais, sistemas, plataformas. E aqui dentro a gente acaba vendo N soluções de as mais variadas categorias, envolvendo crédito, envolvendo investimentos, pagamentos, seguros, particularmente com o movimento das insurtechs, e por aí vai. E aqui dentro dessa modalidade de investimentos eu trouxe aqui algumas categorias, subcategorias interessantes, que é como é o caso das corretoras digitais, por meio de uma plataforma ou instalada no seu celular, aplicativo ou site, você consegue negociar ativos não só do Brasil, como do mundo todo. Você tem também plataformas de investimentos alternativos, trouxe aqui duas grandes modalidades. Por exemplo, as plataformas peer-to-peer lending, aqui no Brasil regulamentadas como sociedade de empréstimo entre pessoas, que basicamente fazem essa conexão entre pessoas e empresas buscando crédito e pessoas querendo investir, emprestar dinheiro para essas pessoas em troca de receber o capital mais juros em função do risco. Ou as plataformas de crowdfunding, por exemplo, equity crowdfunding, na qual startups podem captar recursos. Elas colocam lá, por exemplo, quero captar 1 milhão em troca de 10% da empresa. Ou também modelos de dívida também existem dentro dessas plataformas. E vem justamente a palavrinha crowd porque é no formato coletivo, várias pessoas comprando cotas, às vezes de 500, 1.000, 2.000 reais. Temos aplicativos, soluções para controle das carteiras de investimentos, consolidando sua posição num único aplicativo, numa única tela, atualizando em tempo real os dados, as cotações, a valorização. Os robôs investidores, com duas grandes modalidades, né? Os robôs do trade, os robôs traders, que são justamente para as pessoas mais voltadas na análise técnica, e os robôs advisor, que são aqueles que entendem o perfil de risco do investidor, entendem os objetivos e recomendam carteiras. Ainda temos algumas plataformas que ajudam no cálculo, comparação, análise de investimentos, análise, cálculo do imposto também. Temos as plataformas para investimentos em criptoativos,
as plataformas de tokenização de ativos, transformando ativos físicos em tokens. Temos também um movimento encabeçado pelo Open Finance, que é o Open Investment, então possibilitando que você tenha posse total dos seus dados, compartilhe esses dados entre as instituições e consiga ter produtos específicos oferecidos, consiga ter análises. Então, algo muito interessante dentro do Open Finance. E também as plataformas de educação financeira relacionadas a investimentos, as plataformas de análise, as casas de research, que num formato digital, muitas vezes no formato de assinatura, possibilitam ao investidor cada vez mais conhecer e analisar os seus investimentos. Nessa parte aqui do vídeo eu quero trazer um pouquinho um panorama que quem traz pra gente é a Ambima. A Ambima anualmente, já está na sua 7ª edição, tem o raio-x do investidor brasileiro. Então aqui eu trouxe alguns recortes desse estudo, inclusive recomendo depois que você entre no site da Ambima e consulte o estudo completo, que tem muito dado bacana. Aqui eu trouxe um pouco mais nesse sentido da tecnologia, né? Então o primeiro recorte justamente um dos destaques é o ganho de visibilidade dos bancos digitais, conhecidos e usados pela população cada vez mais, inclusive no sentido de investir. E olha só, né, a gente vê aqui, né, falando de banco digital para investimento, olhando 2023, 30% das pessoas que têm conta em banco digital fizeram algum investimento. Então o banco digital, a tecnologia, inclusive, inclui cada vez mais financeiramente as pessoas, traz essa possibilidade, inclusive, de ter mais investimentos. Aqui olhando um pouquinho sobre o conhecimento das pessoas em relação a investimentos, a gente vê aqui por classe de renda, mas eu quero ver muito mais aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, por faixa etária. Mas nesse sentido de pessoas que investem aqui, trago esse recorte da pesquisa mostrando quantos por cento das pessoas que investem escolhem cada um dos tipos de investimento, comparando o número cinza, que é 2022, com o número azul, que é 2023. E aqui eu chamo um destaque principalmente para as moedas digitais, que é uma modalidade relativamente nova, uma vez comparada às demais, mas olha só, uma das que mais teve crescimento em um ano, de 8% para 10%. Enquanto a gente tem, por exemplo, modalidades tradicionais como a poupança, justamente por as pessoas conhecerem outras opções, acaba até tendo uma queda de 72%, caiu para 68%. Canais que são fonte para investimento pessoal, e aqui eu chamo a atenção porque vários desses canais são digitais, ou seja, a tecnologia não só no oferecimento do produto investimento, mas sim também na conscientização e para falar sobre eles. Olha qual é o primeiro lugar, o YouTube. Olha também ainda nessa primeira linha quem aparece, Instagram, WhatsApp, podcast, então, muitas redes sociais aparecendo como fonte de informação sobre investimentos. Onde os investidores fazem suas aplicações. Então, olha só, né, o aplicativo do banco é majoritário. Olha a importância da tecnologia. Mesmo num banco tradicional, cada vez mais as pessoas optando pelo banco. 22 para 23, mais um crescimento, e quase metade, então. E a gente vê que ainda tem campo, né? Porque a gente vê que praticamente 38% das pessoas ainda investem indo pessoalmente no banco. Tipos de investimentos utilizados, aí sim, aquele que eu falei que eu queria mostrar para vocês, mostrando a geração. Então, geração Z, que são pessoas de 16 a 27 anos, os millennials, de 28 a 42, a geração X, que é de 43 a 62, e os boomers, mais de 63 anos. E olha que interessante, né? Então, por modalidade de investimento, pessoas mais velhas optam mais pela poupança, ó. 31% dos boomers estão na poupança, enquanto 16%, praticamente metade, é na geração Z, das pessoas da geração Z escolhem a poupança. Números que se invertem, por exemplo, quando a gente fala de moeda digital, criptoativo. Geração Z 8% contra 0%. Vai caindo por geração, reparem, 8%, Millennials 5%, geração X 2%, 0% os boomers. Principal meio de informação, aqui também muito interessante, ó, geração mais velha, meios tradicionais como, por exemplo, falar com um assessor presencialmente. 41% dos boomers fazem isso, contra 14% da geração Z. O que, por exemplo, por um influenciador ou por um aplicativo, a coisa já
pesa ao contrário, né? O pessoal mais jovem tem, por exemplo, 17% da geração Z usa o aplicativo ou o site de banco ou corretora contra só 4% dos boomers. E o meio de investimento. Então, de novo, olha que interessante, né? Aplicativo do banco, geração Z, bem mais da metade, 63%. Vai caindo, né, por geração. 61 nos millennials, 31 menos da metade na X e só 16% nos boomers. Reflexo inverso, investindo pessoalmente na agência, ó, 15% na Z, 22% millennials, mais da metade, 51% na X e quase todos, ó, quase 70%, a cada 10, 7 da geração boomer é no formato tradicional. Um pouco, claro, também pela acessibilidade dos meios digitais, a inclusão deles, a própria educação sobre o uso dessas tecnologias. E a gente vê então esse panorama, a geração mais recente que utiliza o mercado financeiro, como ela tem essa majoritariedade de investimentos via aplicativo, 63% contra 45% considerando a população investidora como um todo. E aqui para fechar, recentemente pela Finquete a gente divulgou um mapeamento de fintechs atuantes no Brasil, segunda edição desse nosso mapeamento, então edição 2024. A gente vê o Brasil com 2.048 fintechs atuantes e a gente vê por categorias. E aqui chama a atenção justamente que existe bastante opção quando a gente fala fintechs exclusivas de investimento. A gente está falando de 7,48%, mas vale ainda reforçar aqui quando a gente olha outras categorias como crowdfunding, como criptoativos ou como contas digitais, também tem muito investimento que dá para acessar por lá. Então, muita opção legal, caso você queira conhecer. Se você entrar no site da Finquete, inclusive deixei aqui no final, você vai ter acesso a quais são essas fintechs e a reputação que elas têm em função da avaliação dos usuários. E para fechar o vídeo aqui mostrando, né, que a gente vê, como eu disse lá no comecinho, uma grande exponencialidade nessa utilização, nessa junção, né, das soluções financeiras num formato mais digital, mais tecnológico. Só que ao mesmo tempo toda essa mudança ela exige educação financeira. Como a gente viu, tem uma grande disparidade, tanto em função de geração, tanto em função também de renda, e que iniciativas como essa da Semana Mundial do Investidor justamente podem cada vez mais favorecer a inclusão financeira de pessoas investindo, o que gera um padrão, uma qualidade de vida que muita gente quer, né? Não quer estar refém de dívidas, mas quer estar vendo o dinheiro trabalhar para elas. Então, com isso, a gente fecha aqui o vídeo. Reforço que a Semana Mundial do Investidor tem muitas outras iniciativas. Entra lá no site deles que você vê a agenda, os links. Também reforço aqui para você deixar o seu like, se inscrever no canal, para a gente sempre estar trazendo conteúdos valiosos como esse. Muito obrigado e até uma próxima!